Resolvi fazer esse vídeo agora, nesse formato, inspirado aí no perfil que eu venho seguindo. Não vou citar o nome dele, mas ele vendo esse vídeo vai saber que é ele. Então é como uma forma de homenagem a você, sobre uma manchete que me ocorreu agora e que me levou a uma conversa com a minha esposa. Foi uma conversa, tá? Não foi uma discussão, não. Conversa porque nós dois temos a mesma opinião. Eu vi uma notícia aí que o Ministério Público, se eu não me engano, do Piauí, tá? Ele está questionando o colégio salesiano, que é um colégio católico, porque está, entre aspas, obrigando, né, os alunos que não são católicos a participar das atividades religiosas do colégio. Então, pelo que eu entendi, um grupo de pais, ou uma família, não sei bem, de pessoas que não são católicas, matricularam os filhos em uma escola católica e querem que a escola não os obrigue a participar das atividades católicas. Bom, eu sou católico e a minha primeira formação é como professor, eu atuo como perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais, mas minha formação é como professor e eu também atuo como professor, que inclusive eu gosto mais do que ser policial. Já atuei no Colégio Salesiano aqui em Minas Gerais também, né? E tinha também alunos de outras denominações religiosas que participavam das atividades da escola numa boa, né? E tinha alunos adventistas que a escola também, é, como é que se diz, recebia, né? Se adaptava algumas vezes para a doutrina religiosa. Dos adventistas, por exemplo, eles não praticam atividades nenhuma no sábado, né? Que é uma atividade que não seja religiosa. Então, nos sábados letivos, esses alunos eram dispensados, né? Mas o que eu estou vendo aí agora, uma coisa que inclusive vem acontecendo dentro do meio motociclístico, é que as pessoas atualmente elas não estão dispostas a seguir regras, né? Como assim? Existem regras já estabelecidas em locais, como esse colégio salesiano, por exemplo, e você que é uma pessoa que não participa desse meio, que não é desse meio, você chega nesse meio e quer que ele se adapte a você. Você quer que as regras mudem para que você possa continuar confortável lá dentro. É o que acontece em muitos motoclubes e é o que leva a essa proliferação desenfreada de associações motociclísticas, que não podem ser chamadas de motoclubes, né? Ou alguns até motocircos, né? Ou cosplays de motociclistas, certo? Alguém vai virar e falar assim: ah, mas você está falando isso e você é de qual motoclube? Eu, há cerca de 20 anos, não sou de nenhum motoclube. Já participei de motoclubes, tá? Porém, conforme eu fui adquirindo conhecimento da cultura motociclística, que na verdade é uma subcultura, né? Motociclística, eu percebi que aquele motoclube onde eu participava, ele não tinha, né, os ideais que eu procurava, os padrões que eu buscava, e os clubes que têm até hoje esses padrões, eu não tinha ainda, não tenho requisitos para participar deles. Ah, mas você então abriu mão de participar de um motoclube porque as regras, você não consegue cumprir aquelas regras. Exatamente. Eu abri mão de participar de motoclubes porque os motoclubes que me aceitam não são os que eu quero. Então, não são os que têm os valores que eu procuro. E os motoclubes que têm os valores que eu procuro têm requisitos que eu ainda não alcancei, talvez nem alcance, né? E motoclube não é uma coisa que me faz falta. Seria legal participar? Seria legal participar. Eu vou morrer se não participar? De jeito nenhum. Vou continuar andando de moto por aí, tá? Eu e minha esposa. Desvinculado de motoclube, não vamos fazer coletinho de moto casal, tá? Nós vamos continuar andando como marido e mulher, ou marida e mulherio, né, como a gente brinca às vezes, certo? Bom, então o que acontece? O que acontece e vem acontecendo é terrível, né? O que acontece? A sociedade de uns tempos para cá, ela vem pensando que todas as regras são flexíveis, que a sociedade tem que se adaptar ao indivíduo e não o indivíduo à sociedade, né?
Regras existem desde que o ser humano passou a conviver em sociedade. E são as regras que permitem que o ser humano viva em sociedade. Você pode concordar ou discordar delas. Você pode achar elas justas ou injustas. Só que o caso aqui não é esse. Elas têm que existir, tá? Então você chega lá em um motoclube, começa a pesquisar aquele motoclube e você descobre que naquele motoclube só pode entrar quem tem a moto da marca Harley Davidson. Você vira e fala, isso é um preconceito, isso é um absurdo, isso é não sei o quê, isso é exclusão, isso é o caralho a quatro. Isso são as regras daquele motoclube. Ele foi criado com aquelas regras, com este requisito. Ai, mas eu não concordo. Não participe. Não tente entrar lá. Ah, mas eu tenho o direito de entrar no motoclube. Tem. E ele tem o direito de não te aceitar. Né? Você pode entrar no motoclube? Pode. Existem inúmeros motoclubes, motocircos, associações motociclísticas, movimento do sem moto. Você pode entrar em todas que você quiser. Mas naquele, especificamente, você não pode, se você não cumprir com as regras dele. E você não adianta querer que as regras dele se adaptem a você. Não é isso que tem que acontecer. Motoclubes não são instituições de, digamos assim, primeira necessidade. Eles não são obrigados a se adaptar para te aceitar, tá? Se você quer entrar naquele motoclube, adapte você aos requisitos dele, certo? Muito bem. Então o que acontece? Muitas vezes o cara tenta entrar no motoclube, ou às vezes até dentro de um motoclube, entra muitas vezes, né? Porque hoje em dia é muito comum, você entra no motoclube sem saber nem das regras e valores daquele motoclube, porque tá uma porteira aberta, né? E lá dentro você descobre que aquele motoclube não era exatamente o que você queria e você começa a querer mudar aquele motoclube. E se você não consegue mudar aquele motoclube, ai, é tirania, é tirania. Aí o que você faz? Você sai de lá, abre outro motoclube. E no seu motoclube vai acontecer a mesma coisa. Vai entrar alguém, vai te chamar de tirano, vai sair de lá e vai querer abrir outro motoclube, tá? Então as pessoas perguntam assim, mas você não participa de motoclube? Ninguém te conhece no meio biker? Não. Pouquíssimas gentes me conhecem no meio biker. As pessoas que me conhecem são meus amigos de mais de 20 anos, cerca de 20 anos atrás. Tá? Inclusive o presidente do meu primeiro motoclube é meu amigo até hoje. E pretendo que continue sendo. Saí de portas abertas, não pretendo voltar, porque como eu disse, eu não são os valores que eu busco no motoclube e eu não vou procurar fazer com que ele mude os valores deles para mim, tá? Não adianta você querer pegar uma cultura que já está estabelecida e você querer mudar ela. É a mesma coisa de eu juntar um grupo de pessoas aqui com sobrenome europeu igual o meu, só o sobrenome, né? Porque a minha cara é de pardo. Né? Com sobrenome europeu, vamos pintar o corpo, encher o corpo de pena e vamos nos declarar uma tribo indígena. E a partir de agora queremos ser respeitados como uma tribo indígena, queremos ter todos os direitos e prerrogativas de uma tribo indígena. As coisas não são assim. Infelizmente, nem tudo é para todos e nem todos são para tudo. Tá? E se você, por exemplo, aí, tiver pensando em entrar no motoclube, né, e for aquele motoclube que você deseja, procure conhecer a história daquele motoclube, como ele surgiu, tá? Por que que existe determinadas regras nesse motoclube? Essas regras geralmente estão atreladas à história do motoclube, certo? Agora, se você quiser entrar em qualquer curva de rio que aceita qualquer coisa, pode entrar. Só que não cobre ser respeitado como um membro de motoclube, tá? Eu, por esses meus amigos, até hoje eu sou respeitado como um membro de motoclube. Apesar de eu não estar mais no motoclube. Porque apesar desse motoclube que eu saí não ter os valores que eu buscava, ele pode ser considerado um motoclube tradicional. Ele tem alguns requisitos mínimos dos motoclubes tradicionais. Tá? Não vou citar o nome aqui porque
não interessa saber. Mas é um motoclube do interior de Minas Gerais, tá? Os meus amigos de lá sabem quem são, sabem o respeito que eu tenho por eles e o carinho que eu tenho por eles, certo? Agora, se você vai entrar no motoclube e o caminho está muito fácil, desconfie disso, tá? Desconfie. E porque uma vez lá dentro, as coisas não vão mudar por sua causa. Não adianta você entrar na justiça não querendo participar da missa, viu?